Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Fabrício Moraes e vamos para mais uma aula de ciências para o C3 e terceira totalidade. Vamos lá, venham aqui comigo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o planeta Terra e sua divisão em camadas, tudo bem? Vamos estudar ciências um pouquinho melhor agora, né? Vamos estudar ciências com o professor Fabrício Moraes. Agora que eu já tenho a sua atenção, vamos nessa! Hoje nós vamos verificar uma habilidade para o 6º ano do ensino fundamental, que está relacionada também ao 7º ano no ciclo 3 e à terceira totalidade aos nossos alunos da EJA, tudo bem? A habilidade é a seguinte: identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera, e suas principais características, tudo bem? Então, como vocês podem ver aqui, este é um esquema do Sistema Solar, tudo bem? Antes de falar do planeta Terra em si, a gente precisa fazer um apanhado geral sobre o Sistema Solar. Como vocês podem ver aqui, ó, este aqui é o Sol, aí você tem aqui os planetas do Sistema Solar. Se você parar para ver, tem um planeta a mais aí, né, nesse esquema, que é o planeta Plutão, que é este último aqui. Este planeta, ele deixou de ser um planeta do Sistema Solar, tecnicamente, né? Ele não é mais um planeta do Sistema Solar. Então, nós, hoje em dia, consideramos o Sistema Solar com apenas 8 planetas, tudo bem? Plutão passou a uma categoria de planeta anão, né, como outros que foram descobertos ao longo da história da ciência, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este planetinha aí que está na seta, o planeta Terra, o planeta onde nós vivemos, tudo bem? Teremos outros momentos, né, para falar sobre os outros planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tudo bem? Porém, hoje nós vamos dar uma atenção especial à Terra, ok? Que é o nosso planeta, né? Entendamos que há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra era bem diferente do que é hoje em dia, como vocês podem ver aqui. Vocês conseguem perceber nessa imagem? Olha só, a Terra era basicamente uma bola, né? Uma esfera de incandescente, né? Com materiais extremamente quentes, né? Derretidos, que nós vamos falar um pouquinho a respeito desses materiais daqui a pouquinho, e advindos de radiações e explosões cósmicas nesse período aqui, há cerca de 4,6 bilhões de anos, tudo bem? Como você pode ver aí, essa é uma imagem, né, que faz uma referência de como era a Terra nesta época, tudo bem? Era basicamente, ela não era sólida tecnicamente, né? Ela era semissólida, com esses materiais aqui todos derretidos, né? E com o passar do tempo, a sua camada mais externa, ela foi se resfriando de acordo com o seu distanciamento do Sol em si, né? Que é o astro que compõe a base do nosso sistema solar, né? É a estrela que compõe a base do sistema solar, que nós chamamos de Sol. A partir de então, o que podemos ver, né, com relação ao planeta Terra? Houve um primeiro resfriamento desse planeta, né? E o que acontece? O planeta, há 4,6 bilhões de anos atrás, quando na sua formação ainda, né, ele ainda era muito caótico, né? Como assim, professor? Como assim caótico? Vamos olhar aqui no slide, por exemplo, né? Você tem aqui, né, a sua superfície em parte resfriando, mas em parte ainda semissólida, com esse material aqui
né, derretido e extremamente quente, que nós vamos conhecer depois, né, como o magma, né, ou a lava, né, dos vulcões. Tudo bem? Então, passou-se aí alguns anos aí, no caso desse aspecto para este aqui, com ele já mais resfriado, né, com tempestades mais características, né, tempestades cósmicas, muita energia envolvida aqui, uma primeira construção de uma atmosfera em si, uma primeira construção de uma hidrosfera, que nós vamos falar mais ou menos daqui a pouco, né? Se passou mais ou menos 1 bilhão de anos para que o planeta Terra chegasse a esta conformação, tudo bem? Esta conformação aqui ainda é bastante caótica, olha aqui para mim. Então, o que você pode entender? Nessa época, há 3,5 bilhões de anos atrás, né? Já existiam seres humanos? O que a gente pode pensar sobre isso? Não existiam seres humanos ainda. Seres vivos, tecnicamente, ainda não existiam nessa Terra que nós vamos chamar de Terra primitiva. Tudo bem? O que tinha na Terra primitiva? Tanto o ar que era formado naquele globo, né? Tanto o ar que era formado naquele planeta em transformação ainda, quanto a sua superfície, quanto os elementos que estavam ali o compondo, eram instáveis, eram bastante instáveis. Então, é desde essa época, mais ou menos, de 3,5 bilhões de anos atrás, que você tem o aparecimento dos primeiros... como é que eu posso dizer? Dos primeiros esquemas de seres vivos, na verdade. Não eram nem os seres vivos propriamente ditos, nem bactérias existiam nessa época, né? Você tinha aí o que nós vamos chamar de coacervados ainda, né? Então, eram protótipos de seres vivos que foram se adaptando e transformando e evoluindo de acordo com a disponibilidade de materiais e a disponibilidade de energia que estava sendo colocada ali naquele meio. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, professor, a Terra, aluno, né? A Terra é como se fosse, nesse aspecto aí, né? É como se fosse uma coxinha aqui, né? Como você pode ver, quando você frita uma coxinha, que delícia, tô até salivando aqui, inclusive, enquanto eu olho para esta coxinha. Vocês gostam de coxinha, gente? Eu adoro coxinha, por isso que eu estou meio gordinho nesse caso. Mas não vamos entrar nesse detalhe. A questão é, o que nós temos, o que a Terra, nesse caso, tem em comum com a coxinha? Muito bem. Se você já comeu alguma coxinha bem fritinha, que delícia, você sabe que o exterior da coxinha, ele é bem crocante, né? Ou seja, você forma uma crosta, né, ao redor da coxinha. E o seu interior, ele é bastante macio, né? Então, a formação da Terra, propriamente dita, ela tem mais ou menos algo semelhante com este alimento aqui que eu estou colocando para vocês. Tudo bem? Mas, professor, eu já ouvi falar de Terra plana, agora a Terra é redonda, agora a Terra tem o formato de uma coxinha. Como que é a Terra, né? Então, não é nenhuma dessas, né? Não é nenhuma dessas alternativas. A gente vai entender que a Terra tem um formato geóide. E o que é um formato geóide? É um formato terrestre mesmo, né? É um formato único do nosso planeta. Não é totalmente redondo, como vocês podem ver, né? Aqui está uma representação. Não é totalmente redondo, mas também ela não tem um formato tão... Como é que eu posso colocar aqui para vocês? Ela não tem um formato tão específico, né? A gente só sabe que ela é ligeiramente esférica e achatada nos seus polos, tudo bem? Tanto o polo norte quanto o polo sul, ok?
Então, vamos às camadas da Terra, propriamente ditas, né? Como você pode ver aí no slide, nós temos algumas camadas. Vamos falar um pouquinho, né, de fora para dentro, tudo bem? Vamos iniciar pela crosta terrestre, passando para o manto terrestre e para o núcleo terrestre, tudo bem? O núcleo da Terra. Inclusive existe um livro, né, do Júlio Verne, que se chama Viagem ao Centro da Terra. Pode voltar para mim agora? Nesse livro, é importante que você entenda que há muito tempo atrás, muitos escritores e muitos pesquisadores também gostariam de entender o que tinha dentro da Terra, né? Porque ainda era um ambiente inexplorado, né? Muito se pensava sobre o que tinha fora da Terra, no espaço sideral, no universo como um todo, e pouco se conhecia do que tinha dentro da Terra propriamente dito. Então, alguns pesquisadores e escritores em si idealizaram muitas coisas com relação a isso. Então, dica de leitura, procurem Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Muito interessante o livro, vocês vão adorar. Voltando aqui para a aula, a crosta terrestre, também chamada de litosfera, né, ela vai nos dar algumas informações, né? O que é a crosta terrestre? Você lembra lá da coxinha, como eu falei para você? É a camada mais externa do planeta Terra, tudo bem? É a camada em que nós estamos, né? Onde você tem os relevos, você tem montanhas, montes, lagos, oceanos, mares, rios, a vida na Terra como um todo, né? Ela vai estar relacionada intimamente à crosta terrestre, né? Para os seres humanos, a gente tem que entender que a crosta terrestre, ou litosfera, né, é a camada em que há o desenvolvimento para a vida, né? Para você ter uma ideia, a espessura da crosta terrestre pode variar de 5 km a 70 km. E isso vai depender do local onde você esteja da Terra, né? Mesmo com toda essa profundidade, a crosta terrestre é apenas a casca do planeta, é a parte mais externa do nosso planeta, né? Você tem aí a crosta terrestre dividida em crosta oceânica e crosta continental. Qual a diferença delas duas, né? A crosta oceânica é a parte da crosta terrestre que está abaixo do mar. A gente já vai ver um esquema agora que vai mostrar isso para vocês, não se preocupe, tá? Então, a crosta oceânica é a parte que está abaixo do nível do mar, né? Tendo esses 5 km, que é o mínimo, né? Até os 15 km de espessura. Enquanto que a crosta continental é a parte da crosta terrestre onde se encontram os continentes, as montanhas, os relevos. E isso pode dar aí uma espessura de aproximadamente 30 a 70 quilômetros, né? Sendo a parte do planeta onde nós estamos. Como você pode ver aí no esquema, né? A crosta oceânica é basicamente isso aqui, olha. Essa parte aqui. Tudo bem? Essa parte aqui. Enquanto que a crosta continental pega tudo isso aqui. Tudo bem? Tudo isso aqui. Aqui você tem o que a gente vai chamar de manto superior, onde você já vai ter a presença da astenosfera, que é a primeira parte do manto, que é a porção mais abaixo da crosta terrestre. Tudo bem? Vocês conseguiram entender essa imagem aqui? Olha, você tem a crosta terrestre, a crosta oceânica, perdão, onde você tem aproximadamente de 5 a 15 quilômetros de espessura apenas, e aqui você tem a crosta continental, onde você vai ter aí aproximadamente até 70 quilômetros de profundidade, tudo bem? Isso vai interferir em outras situações, principalmente com relação à pressão atmosférica, entre outras coisas, mas não vem ao caso nesse momento, tudo bem? Abaixo dessa crosta terrestre, você tem o que a gente chama de manto, né? O que é um manto? O manto é uma região
que pode variar de 70 km a 2.900 km abaixo da crosta terrestre, e é a área onde você consegue observar, onde você consegue encontrar o magma, ou seja, a lava, né? Aquilo que você consegue observar saindo dos vulcões, por exemplo. Tudo bem? Esse magma, essa lava, nada mais vai ser do que uma grande concentração de material viscoso e derretido, né? Normalmente envolve muitos metais aí nessa constituição. Metais fundidos, né? Metais derretidos a uma temperatura extremamente elevada. Tudo bem? O manto vai se encontrar entre a crosta terrestre e o núcleo da Terra. Tudo bem? E o manto é responsável diretamente pela movimentação das placas tectônicas situadas na litosfera. Como nós vimos aqui anteriormente, aqui abaixo da crosta terrestre, ainda, né, na litosfera, você vai ter aqui o que a gente vai chamar de placas tectônicas, né? A gente vai ter uma aula, né, especificamente para isso, para vocês entenderem como que funciona a dinâmica das placas tectônicas. Porém, é importante que vocês já saibam da existência delas antes, né? Porque elas vão estar relacionadas a terremotos, maremotos, entre outras situações. Tudo bem? Aqui você tem o manto superior, né, que é a chamada astenosfera, né, do manto, onde você tem essa característica viscosa, né, dos materiais, vai ter a movimentação das placas tectônicas e vai modificando o relevo ao longo dos anos em si, né? E essa modificação de relevo ela é muito importante, né, no sentido de que se você conseguir observar o mapa do Brasil, por exemplo, você consegue praticamente encaixar ele no mapa da África, né? Na parte leste da África, né? Não, na parte oeste da África, perdão, né? Então, você consegue encaixar, porque a parte da América do Sul em si, né? Aquela região da América do Sul, pode vir para mim agora. Aquela região da América do Sul, né? Ela descolou ali, ela se movimentou ali daquela parte da África e veio, né, se movimentando através das placas tectônicas, mas num processo, né, que durou aí milhões de anos, né? Um processo de deriva continental que nós ainda vamos estudar em algum momento. Vocês ainda vão estudar em algum momento. Tudo bem? Voltando aqui para os slides, abaixo do manto superior, você tem o que a gente vai chamar de manto inferior, né? O manto inferior, ele está a uma profundidade de cerca de 700 km a 2.900 km, né? E essa parte do manto é uma parte mais sólida, porque essa estrutura ela é muito mais próxima do núcleo da Terra, né? Então, essa parte do manto inferior ela é sólida devido à pressão exercida pelo próprio peso da Terra. A própria massa da Terra exerce uma pressão tão grande que aquele material que era composto basicamente de ferro derretido, de metais derretidos, eles acabam por se condensar, né? Aqui nessa imagem, como você pode ver, é uma imagem extremamente interessante, olha só. Aqui dentro do manto você consegue observar algumas movimentações. Como que funcionam essas movimentações? Essa movimentação da lava, do magma dentro da Terra, ela se dá por processos de convecção, né? Que é um processo de movimentação aí de fluidos, normalmente de líquidos ou gases. Como este material aqui é líquido, tecnicamente falando, né? Apesar de ser feito de ferro, de metais derretidos, é líquido, né? Então, eles conseguem ter essa movimentação. Se você conseguir ver aqui, olha, as placas tectônicas, né? Elas estão aqui um pouco por dentro da crosta terrestre, elas acabam se movimentando também. Se você observar aqui, olha,
em alguns pontos da Terra você tem algumas aberturas por onde esse magma ele consegue sair, ele consegue despressurizar minimamente, ele consegue diminuir a sua pressão minimamente para fora da Terra, tudo bem? Como se fosse aqui como se o planeta Terra estivesse espremendo uma espinha aqui, né? Não é bem essa a comparação, mas é só para você ter uma noção de como que funcionam esses processos aqui dos vulcões, entre outros fenômenos naturais. Então, vamos chegar ao núcleo da Terra, né? O que é o núcleo da Terra? Como o próprio nome diz, o núcleo é a camada mais interna do planeta, tudo bem? Ele é basicamente composto por ferro, níquel e silício, mais níquel e ferro, tanto que antigamente se chamava o núcleo de NiF, que são as iniciais de níquel e ferro, né? NiF derretido. Derretido entre aspas, né? Porque a parte central do núcleo, né? A parte do núcleo interno, ele é sólido, né? Você tem um núcleo interno e um núcleo externo que nós vamos ver daqui a pouco uma imagem bem legal para vocês. Essa camada, né, o núcleo, ele representa mais ou menos 1/3 de toda a massa da Terra. Ou seja, apesar de não ser tão grande quanto a Terra, ele concentra 1/3 de todo o peso que a Terra tem, basicamente, né? A massa da Terra. Isso é importante por quê? Porque você tem aí muitos metais densos, né, envolvidos aí no núcleo. O núcleo em si, ele vai ter uma parte sólida, com um raio de 1.250 km, e um núcleo líquido, com um raio de cerca de 1.600 km, que envolve esse núcleo sólido, que é o núcleo interno. Aqui, gente, nessa parte, as temperaturas, elas são extremamente altas. Vem aqui comigo. Para você ter uma ideia, alguns pesquisadores estimam que o interior da Terra, né, o núcleo em si, ele tem uma temperatura maior do que a superfície do Sol, para vocês terem uma noção de quão quente é ali dentro. A temperatura chega a aproximadamente 6.500 graus Celsius, né? 6.500 graus Celsius é algo que é muito quente, é algo que a gente não consegue ter uma dimensão realmente para a gente enquanto ser humano. Para vocês terem uma ideia, os pesquisadores que tentaram, né, perfurar a crosta terrestre com relação para tentar entender um pouco mais como que é o interior da Terra, eles não conseguiram chegar, né, a mais de, se eu não me engano, foram 7 quilômetros de escavação por conta dos materiais que nós temos aqui hoje em dia não conseguirem perfurar aquela rocha que está mais lá para baixo, né? Tão lá para baixo, dessa forma. Tudo bem? Aqui na próxima imagem você vai ver a importância desse núcleo, né? Você tem aqui nessa imagem o que? Os polos magnéticos, né? É a partir desse núcleo sólido interno, né, que você tem aqui a força eletromagnética, né, sendo colocada através da Terra. É por isso que, mesmo que uma pessoa que esteja aqui, por exemplo, aqui seria os Estados Unidos, por exemplo, Canadá, né? Uma pessoa que está aqui no Canadá, por exemplo, ela está presa, né, à atmosfera terrestre tão quanto uma pessoa que está aqui no Chile, por exemplo, ou na Argentina, aqui embaixo no globo. Por quê? Como você pode ver, você tem aqui um polo magnético, né, onde você consegue entender através da lei da gravitação universal de Newton, né, que esse polo magnético aqui da Terra, ele consegue fazer um campo gravitacional ao redor da Terra, fazendo com que tudo que esteja aqui próximo, né, da nossa Terra consiga ficar aqui atraído, né, pelo nosso planeta.
tudo bem? Essa aula aqui sobre a questão do polo magnético, entre outras coisas, a gente ainda vai ver com mais detalhes em algum outro momento, né? Eu só estou adiantando algumas coisas para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tudo bem? E agora a gente vai passar para outros entendimentos. Assim como você tem a litosfera aqui, que seria basicamente uma camada de terra, né, de solo presente no planeta Terra, você tem aqui a hidrosfera, que nada mais vai ser do que uma camada onde vão estar presentes toda a água do planeta, tudo bem? Toda a água do planeta vai estar intimamente ligada ao que a gente vai chamar de hidrosfera, tudo bem? Então, a hidrosfera ela vai concentrar toda a água. Então, lagos, oceanos, rios, lagoas, igarapés, riachos, mares, em geral, e até a própria água em estado de vapor, né, que vão estar na forma de nuvens, que vão estar na forma de gases, todo esse material vai fazer parte da hidrosfera. Tudo que está relacionado à água vai fazer parte da hidrosfera. Você vai ter também aqui a atmosfera, tudo bem? O que é a atmosfera? A atmosfera vai ser a camada de ar relacionada ao ar, né? Ao ar que envolve o planeta Terra. Se você prestar atenção, na aula de composição do ar e efeito estufa, a gente falou um pouquinho sobre isso, porém, a gente ainda vai esmiuçar essa parte da atmosfera em algum outro momento. Não vai dar tempo de verificar isso agora, mas a gente vai estudar um pouquinho as camadas da atmosfera. A atmosfera tem 5 camadas bem diferenciadas e bem específicas, onde acontecem coisas basicamente em alguns pontos dela, tudo bem? E você vai ter aqui também a biosfera, né? O que é a biosfera? A biosfera nada mais vai ser do que a camada do planeta Terra onde vão estar os seres vivos, onde vão se encontrar os seres vivos, e esses seres vivos vão ter interações com essas outras 3 camadas aqui, olha, com a litosfera, com a hidrosfera e com a atmosfera. Tudo bem? Nada mais vai ser do que isso. Vai ser a camada onde os seres vivos vão se encontrar e vão se relacionar entre si e entre o ambiente. Tudo bem? Agora vamos à reunião de emergência, né? O que nós temos aqui? A gente vai ter uma atividade, né, para você, mas é uma atividade bem simples, tá? Uma atividade de pesquisa. Quero que vocês pesquisem, né, em qualquer meio que vocês puderem, tudo bem? Pode ser no livro, pode ser na internet, tudo bem? Pode ser em outras aulas, pode ser aonde você puder, né? E também junto com os seus familiares, com seu irmão, sua irmã, seus pais, seus avós, seus tios, suas tias, seus filhos, para quem tiver filhos, né? Então, já que estamos falando aí com vários estudantes de diversas idades, né? Então, vamos para a atividade. Qual é a atividade que a gente vai ter hoje? Que você vai fazer e vai entregar para o seu professor de ciências quando voltar às aulas. Olha só. Eu quero que você responda, né, de quais formas o ser humano consegue modificar, prejudicando ou beneficiando o planeta Terra. Passa aqui para o slide para o aluno copiar. Isso. De quais formas o ser humano consegue modificar, prejudicando ou beneficiando o planeta Terra, né? A gente tem que entender que o ser humano em si, ele tem um grande papel modificador aqui do espaço, né? Então, a gente tem formas de prejudicar o planeta ou beneficiar esse planeta. Eu quero que você anote e pontue para mim quais são essas formas, tudo bem? As formas que você encontra. Então, gente, por hoje é só.
Eu espero que você consiga assistir essa aula. Se você não conseguir assistir a aula na televisão, segue a gente no canal do YouTube, né? No canal Educa Belém. Estamos lá, vários professores à sua disposição. E é isso, gente. Tchau, tchau.